senador Marcos Duval pronunciou-se no Congresso Nacional denunciando atos de hipocrisia, incompetência e omissão de Flávio Dino, ministro da Justiça do governo Lula, e abordando os resultados de fiscalização empreendida em área da Polícia Federal em Brasília, que vem sendo instrumentalizada como um campo de detenções e prisões em massa. Nesta toada, Marcos Duval questionou atos hipócritas do presidente Lula, externando sua indignação diante de manipulações do discurso com finalidades políticas. O congressista ressaltou: "Eu não posso aqui fingir que eu não tenho a conclusão de que o governo federal, sabendo do que ia acontecer, queria lacrar ou queria sujar a imagem da direita. Eu fiz um ofício para os ministros com questionamentos, porque eu sei que eles foram informados. Eu sei quais serão as respostas, mas aqui eu estou falando para toda a sociedade brasileira que o presidente Lula, que está com discurso de união, está com discurso de integração, de que tem que estar todo mundo junto e não sei o quê, fez aquele evento maravilhoso com os governadores, mas se usando de uma tragédia para isso. E ele sabia que isso ia acontecer, gente. Usar de meios para se aproveitar politicamente de um fato como esse." Por meio das redes sociais, o parlamentar complementou: "Atenção, prezados, estive no local para verificar as condições em que os detidos estão. Recebi uma onda de mensagens e vídeos terríveis. Fui dormir aflito. Pois bem, pela manhã fui à Polícia Federal. De pronto, fui recebido pela equipe de policiais. Fiquei muito consternado com a situação quando vi aquela multidão aglomerada gritando por liberdade. Iniciei uma conversa com os manifestantes e fui informado que, por parte da Polícia Federal, está havendo esforços hercúleos para garantir condições mínimas de dignidade para todos. As imagens que estavam circulando nos deixaram muito preocupados, mas a realidade de hoje já é outra. Não estou aqui para passar pano na situação que, para mim, é inadmissível, pois quem estava no QG de forma pacífica não teria que estar detido, e é por esses que irei lutar. Quem tem que receber punição é quem praticou vandalismo. Enfim, voltando ao dia de hoje, venho informá-los que já foi montado um hospital de campanha com mais de 30 médicos com atendimento 24 horas. Informo também que não houve nenhuma morte, isso é fake news, e que todos os idosos e crianças foram levados para a rodoviária. O campo de concentração já está sendo esvaziado. A Polícia Federal disponibilizou uma sala para a Defensoria Pública e outra para os advogados, voluntários, etc. A questão é que ainda há ansiedade e o medo de serem presos, muitos injustamente, ressalto. E isso tem levado à síndrome do pânico, pressão alta. Tentei tranquilizá-los e passar confiança de que a Polícia Federal, os bombeiros estão lá para auxiliá-los. Vamos separar o joio do trigo para que inocentes não sofram. Trabalharei com as demais autoridades para pôr fim a isso o mais rápido possível. Não será fácil. A luta é contra o sistema. Seguirei informando a todos. Contem comigo." Em seguida, o senador complementou: "Familiares, amigos e seguidores, peço que vocês se preparem para os ataques que passarei a receber a partir de hoje, dia 11 de janeiro. Estou com provas que mostram claramente que Lula e os ministros já sabiam que os manifestantes iriam à Praça dos Três Poderes para cometer os atos de vandalismo. Ontem eu já fiz a denúncia nas redes sociais, hoje farei na imprensa e nos órgãos fiscalizadores. Tenham força, tentarão criar notícias falsas para destruir a minha honra. Não estarei sozinho nessa missão, Deus estará comigo." Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa.
Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 18 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor, Benedito Gonçalves, impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@folhapolitica.org. Assista. O primeiro ponto é uma denúncia que eu quero fazer para toda a população brasileira, que no dia anterior do fato, a Agência Brasileira de Inteligência, eu sou membro da Comissão de Fiscalização das Agências de Inteligência. Então a ABIN, ela comunicou ao governo federal, ao governo distrital e mais 48 entidades públicas de que o protesto que haveria no dia seguinte, domingo, não seria pacífica, porque foi levantado que era uma célula extremista com a intenção única de invadir os 3 poderes para depredar e mostrar a sua representatividade para os brasileiros que são extremistas. Bom, o que mais me impressionou é saber que o ministro da Justiça, que aqui eu acuso de incompetência, o presidente Lula, que também sabia um dia antes, e ainda o absurdo de escutar numa coletiva o próprio ministro da Justiça dizendo que abriu a janela do ministério, viu os manifestantes, fechou a janela e não fez nada. Isso com já a informação de um dia atrás de que seriam uma célula que iria estar focada na destruição dos 3 poderes. Então, eu quero deixar claro que eu sou contra essa federalização,
porque é passar. Vamos pegar o passado, a história sempre nos dá exemplos e nos coloca na verdade. Não quero ficar aqui fazendo defesa de direita ou esquerda, não, mas eu sou conservador, eu sou de direita, mas a direita sempre teve um procedimento de nunca ter violência, e essa, estranhamente, teve num domingo um protesto onde estava no meio de uma férias aqui em Brasília, sem nenhum parlamentar, sem nenhum ministro, sem ninguém, em pleno domingo. E o que é pior, gente, a Polícia Rodoviária Federal começou a ter que os ônibus estariam chegando em Brasília, e eles foram parando todos os ônibus, identificavam, comunicava cada ônibus que estava com os manifestantes, e foi comunicando ao ministro da Justiça. Uma fileira enorme de ônibus. Eu não posso aqui fingir que eu não tenho a conclusão de que o governo federal, sabendo do que ia acontecer, queria lacrar ou queria sujar a imagem da direita. E eu fiz um ofício para os ministros com questionamentos, porque eu sei que eles foram informados, e eu estou esperando a resposta deles, independente da resposta eu sei quais serão as respostas, mas aqui eu estou falando para toda a sociedade brasileira que o presidente, que está com discurso de união, está com discurso de integração, que temos que estar todo mundo junto, e não sei o que, fez aquele evento maravilhoso com os governadores, mas se usando de uma tragédia para isso. E ele sabia que isso ia acontecer, gente. Usar de meios politicamente de um fato como esse. O ministro ainda falar que abriu a janela, viu e fechou e não tomou providência nenhuma. Ele já tinha que estar no dia anterior acionando a Força Nacional, acionando a Polícia de Choque da Polícia Militar de Brasília, que é conhecida mundialmente como a melhor polícia para conter distúrbios civis. Não foi acionada. Bota uns 10, 20, 30 minutos aí, veneziano, por favor. Senador, porque nós temos... Eu estou finalizando, mas é porque... Não, mas por gentileza, senador... Eu já vou finalizar. Já conferimos a sua fala, senador Marcos Duval. É porque senão vai dar a intenção que você está querendo me cessear. Eu sei que o tempo é 3 minutos. Bem, querido, por gentileza... Eu sei que o tempo é 3 minutos. Senador Marcos Duval, por gentileza, não caminhe... Eu te pedi mais tempo. Porque se... Então, por gentileza, eu gostaria, inclusive, que Vossa Excelência... Claro, não. Então eu vou refazer aqui por gentileza, claro. Porque Vossa Excelência sabe muito bem do meu comportamento. Com certeza. Peço aqui desculpas que realmente não é o teu perfil isso, eu sei plenamente. Mas é porque acho que eu estava... Como eu estava lá com os manifestantes, eu confesso que eu estou ainda... Me desculpa, você é um cara fantástico. Ainda presidindo, ainda reconheço aqui que eu fui indelicado. Bom, então, vamos lá direto. Então, essa questão, e a outra que eu quero só para poder esclarecer, do policial legislativo que estava aqui e que circulou na imprensa, que ele estava compactuando, estava ajudando os vândalos e os que estavam aí fazendo a depredação. Não, isso é uma técnica, uma tática policial. A gente chama isso de good cop, bad cop. Ou seja, enquanto a polícia da legislativa estava ali confrontando, ele estava aqui fazendo o papel do policial bom, do policial amável, para conquistar as pessoas que estavam aqui, porque já identificou que eram pessoas que não estavam quebrando, mas estavam tomando o lugar. E aí ele veio cumprir a missão de ser aquele amigão, tirar selfie e tal, conversando, e assim temos aqui o plenário todo preservado, graças a ele,
e a imprensa colocar ele como se ele fosse um cúmplice, como se ele estivesse compactuando. Não, gente, é uma estratégia policial isso. Então eu queria deixar claro, fazer minhas menções honrosas aos policiais legislativos, em especial à Polícia do Senado, que com apenas 40 homens conseguiu segurar e preservar aqui boa parte do Senado Federal. E quanto aos detidos que estavam circulando nas redes, ontem chegaram 2.000. A Academia da Polícia Federal não estava esperando por isso, porque não tinha onde colocar. Quando há um distúrbio civil, é normal que a gente faça igual jogar a rede para pegar peixe. A gente junta todos e depois vai para um local e faz a triagem. Quem participou, quem não participou, quem estava e estava. E isso foi feito ontem. Então, ontem mesmo, quando chegou aquelas 2.000 pessoas, as pessoas começaram a tirar foto, mandar vídeo, crianças, senhoras, todo mundo entrou em pânico aqui, e aí eu também, lógico, e aí hoje cedo eu estive lá e fiz uma live, vocês podem entrar nas redes sociais para ver, e o que eu quero deixar claro é o seguinte: já saíram mais de 1.200, já foram para casa, 150 foram confrontados com as informações que estavam dentro, aqui, quebrando. Não eram só os que estavam acampados, estavam outras pessoas, turistas, enfim, é um bolo de tudo. Eles lá, a Polícia Federal, receberam com muita carinho, correram, pediram às famílias para trazer cobertor, lençol, colchão, água, comida e tal. E 2.000 pessoas, eles estavam desesperados, mas tinham que gerenciar aquela crise. E aí conseguiram, liberaram para os que estavam acampados no quartel montar suas barracas nas gramas. Aí eles montaram as barracas, cada um começou a ter sua privacidade. Hoje só está lá 700, mas provavelmente hoje já finaliza, todos vão ser liberados. Ninguém morreu. Essa história que uma senhora morreu, não, ninguém morreu. Hoje não tem mais nem criança, nem idosos. Alguns idosos estavam lá que disseram para mim: não, eu não quis ir, porque eu vim no protesto com meu amigo, então eu quero sair junto com ele. Então, assim, eles estão mais desesperados por ansiedade de achar que vão ser presos do que as condições mesmo. E eu disse para eles: olha, se vocês subiram a rampa, mesmo para filmar, vocês vão ser conduzidos para um outro nível de interrogatório. Se vocês estavam quebrando, aí vocês já vão ser presos. Agora, se você estava, como ficou a grande multidão do lado de fora, não se preocupa, hoje vocês estão em casa. Então, isso já está acontecendo. Eu quero aqui, então, desconstruir o que circulou nas redes sociais. Não há mortes, não há suicídios, não há nada comparado ao momento enfim, da tortura aí que os alemães, enfim, não vou nem citar, porque a gente não pode nem citar esse nome, porque eu também dá até pânico. Bom, então é isso. Então eu esclareço para todos e agradeço a oportunidade, dar os parabéns aos delegados da Polícia Federal. Obrigado pelo acolhimento que vocês fizeram por eles, que com tão pouco vocês fizeram muito. Infelizmente, a sociedade continuou fazendo notícias falsas e espalhando. Mas é um procedimento normal de todos os eventos de gerenciamento de crise e de distúrbios civis, é fazer o que fizeram. Recolhe todo mundo e leva para o local. E aqui eu quero reforçar, veneziano, presidente, você é um cara fantástico, cara. Eu fui deselegante demais com você. Puxa vida. Eu vou ficar me arrependido. Tranquilo. Não, você é um cara especial. Tem hora que eu falo que o meu lóbulo frontal não funciona, aí você papou. Você não merecia nem eu ter citado isso. Você é um cara muito especial e reforça aqui meu pedido de desculpa. Você é um cara fantástico. Conte comigo sempre e não desculpa. Perdão pela minha delicadeza. É absoluto. Fique tranquilo, senador. Vossa Excelência sabe muito bem da estima que eu guardo em relação a Vossa Excelência, como guardo em relação a todos os demais outros integrantes. Compreendo plenamente. A mim me parece que Sua Excelência Senador Lazier Martins deseja fazer uso da palavra como último orador para que nós concluamos esta sessão. Senador Lazier.
Muito obrigado, presidente veneziano. E serei bem sucinto e me congratulando com a sua resistência, presidente. Estou acompanhando a sua trajetória e o revezamento na presidência dos trabalhos desde há mais de 3 horas, junto com o presidente Pacheco. Acompanhei Vossa Excelência, inclusive, na visita, junto com o presidente da Casa, às dependências depredadas do Senado Federal. Mas o meu objetivo nessa rápida intervenção é para dizer que votei contra também a intervenção na segurança de Brasília, por entender que está havendo um excesso quando se resume toda a responsabilidade ao governador Ibanez. Isto é um artifício, porque ninguém tinha mais necessidade, condições e obrigação de tomar precauções no domingo do que o governo federal. Afinal, nós estamos no centro do poder. As dependências dos poderes são federais. Além do mais, todos os recursos de pessoal é o governo federal que tem. Para que serve a ABIN, que deve fazer estratégias, e o Gabinete de Segurança Institucional? Que gabinete é esse que não concedeu segurança à instituição? Não é? O ministro da Defesa, o poder de convocar as Forças Armadas para se proteger, quando se sabia que aquelas multidões que vinham se dirigindo a Brasília há vários dias, não era para passeio em Brasília, é porque estava se preparando alguma coisa, algum ato. Era viável que se pensasse apenas numa movimentação pacífica, mas era também possível desconfiar que poderia haver excesso, como de fato houve excessos que todos nós condenamos. Então, eu acho que deveria haver um reconhecimento público do governo federal de que falhou e não poderia ter falhado. E não tem sentido responsabilizar unicamente o governador Ibanez, que aí, aliás, nem poderia ser afastado por ordem do ministro do Supremo. A responsabilidade por processo contra o governador é do STJ, não de um ministro do Supremo. Então são várias irregularidades e arbítrios, e contra isso eu também me insurjo. Obrigado pela tolerância, presidente. Meus cumprimentos, senador.